Bom, então vamos dar continuidade à nossa primeira tarefa, né? A primeira tarefa do ano, do trimestre. Você já assistiu aquele primeiro vídeo onde eu passei algumas orientações. Aí o segundo item lá da atividade, eu pedi que fizesse uma leitura lá do livro didático, né? Tá lembrado lá o capítulo 3, Geometria, página 78 a 85. Espero que você tenha feito essa leitura. Esse é o terceiro item da atividade lá, daquela lista de atividades, né? Onde eu vou falar sobre um conteúdo novo aqui. O conteúdo é plano cartesiano. Plano cartesiano, primeiro quadrante, tá? Ou plano cartesiano para o sexto ano. Quando você for pesquisar, você coloca assim, porque tem muita coisa sobre o plano cartesiano. Mas o que nos interessa nesse momento é o plano cartesiano, primeiro quadrante. Tá? E você tem que ficar atento com relação a essa aula e as pesquisas, tentando responder a essas questões aqui. Olha só. O que é um plano cartesiano? Para que serve o plano cartesiano? Qual o filósofo e matemático que criou esse sistema? Isso aí eu vou deixar para você pesquisar, tá? Ver quem foi esse filósofo. Só saber quem é, um pouquinho da biografia dele, uma linha ou duas linhas, é, você vai fazer o comentário, tá? O que mais? O que são eixos coordenados? O que é a origem do sistema de coordenadas? O que é abscissa? O que é ordenada? O que é par-ordenado e o que são coordenadas. Então fique atento às respostas a essas perguntas aí. Isso aí que nós vamos discutir lá em sala de aula, né? Aquela aula de debate que a gente faz, tá? Então vamos começar, olha, vamos começar pelo seguinte. Plano cartesiano, primeiro quadrante. Bom, você está vendo essa tela aí, né? A tela está, a maioria aí na cor preta, mas imagine essa tela como se fosse um plano, né? Ou imagine uma folha de papel bem fininha e uma folha infinita, tá? É a ideia do que é plano. Não é um plano cartesiano, tá? É um plano lá da geometria que você leu lá naquelas páginas que eu pedi para ler, tá? Esse plano, você viu lá que tem infinitos pontos. Então vou pegar um ponto qualquer desse plano. Olha só, dá uma olhada nesse ponto. Tá vendo o ponto aí? Não? Então olha aqui, ó, uma setinha aí indicando onde está o ponto. Tá? Agora eu preciso localizar esse ponto aí nesse plano. Como é que eu faço para localizar? Como é que nós vamos fazer para localizar esse ponto aí? Ou seja, a partir de um determinado lugar aqui da tela, do plano, eu quero partir dessa referência, né, desse ponto que eu vou colocar aqui, e chegar nesse ponto aqui. Então, por exemplo, aqui ó, eu vou colocar, faz de conta que eu estou aqui nesse cantinho aqui, ó, dá uma olhada, tá me vendo aqui, ó? Não sou tão velho assim não, tá gente? Mas faz de conta que isso aqui sou eu. E eu preciso chegar nesse ponto aqui, ó. Bom, eu posso chegar aqui de várias maneiras. Posso andar por aqui e tal, chegar aqui, posso vir aqui. Tem várias maneiras de chegar aqui. Mas o que nos interessa aqui não é como sair daqui e chegar aqui. Tá? O que interessa, o que vai interessar para a gente é esse ponto inicial aqui e esse ponto final. Tá? Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte: vamos partir de um ponto qualquer do plano, de um outro lugar aqui, que eu coloquei esse ponto aqui, olha, que nós vamos chamar de origem. Eu quero partir daqui. Então, eu estou aqui agora. Ó. Eu estou aqui e quero chegar aqui. Então, nós vamos criar um sistema, né, um método aqui para facilitar eu sair de um determinado ponto e chegar aqui. Tá? Então, como que isso é feito? Olha só. Então, a partir desse ponto aqui, eu vou construir uma semi-reta vertical aqui, olha. Lembra lá de semi-reta na leitura que eu pedi para vocês fazerem? A semi-reta, ela tem uma origem e ela não tem fim. Ela segue aqui infinitamente. Mas eu vou traçar uma outra semi-reta aqui de mesma origem. Ó. Eu tenho duas semi-retas aqui de mesma origem. Uma vertical e a outra horizontal. Essas duas semi-retas, elas são perpendiculares. Está lembrado lá de perpendiculares na leitura que você fez? Olha só esse quadradinho aqui com um pontinho aqui. Ó.
Quer dizer que essas duas retas são perpendiculares, formam um ângulo de 90 graus. Tá? Bom, o que mais? Eu vou começar a dar nome aqui, ó. Essa semirreta vertical aqui, nós vamos chamar de eixo Y, tá? E essa semirreta em amarelo aqui, horizontal, nós vamos chamar de eixo X, tá? Vamos combinar assim. E aqui, ó, esse ponto aqui, comum às duas semirretas, né? Essas semirretas, elas têm a mesma origem, no mesmo ponto, não é isso? A semirreta. Então, esse ponto aqui, nós vamos chamar de origem. Então, esse eixo vertical é o eixo Y, o eixo horizontal é o eixo X, e a interseção dessas duas semirretas aqui, ó, esse ponto aqui, comum às duas semirretas, nós vamos chamar de origem. O que mais? Olha só. Esse eixo Y aqui, o eixo X, ele tem outros nomes também que você tem que associar, tá? O eixo Y é chamado de eixo das ordenadas. Então você tem que associar esse nome, ordenadas, com eixo Y. E o eixo X tem um nome meio esquisito aqui, olha, um nome meio diferente. Abscissas, eixo das abscissas, é o eixo X. Então sempre falar abscissa está relacionada ao eixo X. Sempre falar ordenada está relacionada ao eixo Y. Então tem hora que eu vou falar eixo X, eixo Y, tem hora que eu vou falar eixo das ordenadas, eixo das abscissas, tá? Então procura associar essas duas coisas. O Y com ordenada e o X com abscissa, tá? Bom, o que mais? Olha, eu vou pegar nesse eixo aqui do X, na direção aqui do eixo X, essa semirreta aqui também tem infinitos pontos, tá? Então eu vou pegar alguns pontos aqui, olha, espaçados, a mesma distância um do outro, tá? E vou dar valores para esses pontos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e aí por diante. Então esse ponto aqui, 6, é a distância aqui do zero, da origem, até esse ponto aqui. Tem 6 unidades, tá? Vamos pensar assim, em termos de distância. O ponto 3 quer dizer que está a uma distância 3 unidades daqui da origem. Vou fazer a mesma coisa com o eixo Y. Vou pegar uns pontos aqui, é uma semirreta, tem infinitos pontos. Vou pegar pontos aqui com o mesmo espaçamento e colocar essas distâncias aqui agora da origem na direção aqui do eixo Y, tá? Então, se eu pegar aqui o 6 aqui no eixo Y, é a distância aqui da origem até esse ponto 6 na direção do Y, que é vertical, tá? Bom, bacana, ó. Agora já dá pra gente, tá quase aqui, dando pra gente localizar esse ponto aqui, olha. Então eu vou voltar aqui, ó. Agora eu estou aqui na origem, né? E como é que eu faço para localizar esse ponto? Como é que você me explicaria, né, para eu deslocar daqui de onde eu estou e chegar aqui? Bom, você vai fazer o seguinte, professor, segue em frente, segue na direção do eixo X até o 11. Beleza, então eu vou lá, vou seguir do jeito que você falou. Deixa eu colocar aqui, ó, tô indo, ó, até aqui, ó, até o 11. Meu pezinho aqui tá no 11, ó, né? Beleza, mas não cheguei nesse ponto aqui ainda, né? Aí o que você vai falar para mim? Sobe 6 unidades, ó. Então vou subir aqui. Então subi 6 unidades. Cheguei nesse ponto aqui, ó. Então, olha lá. 11 unidades na direção de X e 6 unidades na direção do Y. Então, esse ponto aqui está localizado a 6 unidades na direção de X, aliás, 11 unidades na direção de X e 6 unidades na direção do Y. Só que ao invés de falar assim, ó, falar, professor, segue 11 unidades na direção de X e 6 unidades na direção do Y, nós vamos falar de uma forma mais simples, né? Através de uma simbologia que vai facilitar essa linguagem, tá? Que é essa aqui, olha só. Eu vou colocar 2 números aqui entre parênteses. Esse primeiro número vai representar o deslocamento no eixo X, ó, e esse segundo número vai representar o deslocamento no eixo Y.
Então, ó, no nosso exemplo aqui, ó, quando eu colocar aqui entre parênteses o número 11, vírgula, depois o número 6, quer dizer o quê? O primeiro número aqui, ó, é sempre o x. É sempre o deslocamento no eixo x. Então, eu vou 11 unidades aqui, ó, no eixo x, e depois 6 no eixo y. Tá? Isso aqui tem um nome, ó, é chamado de par ordenado. Tá? O par ordenado nos dá a localização de um ponto no plano, coordenadas, né? Quando você está conversando com alguém no celular, ó, aí você pergunta, onde é que você está? Me dê suas coordenadas. Né? É a localização de onde a pessoa está. Ah, eu estou aqui na rua tal, esquina com a rua tal, em frente, a padaria tal. Então aqui, para você localizar um ponto, você precisa das coordenadas. Quais são as coordenadas? É o valor de x, que é o deslocamento na horizontal, e o valor de y, que é o deslocamento na vertical. Então vamos ver se você entendeu direitinho. Olha. Nós temos o par ordenado. O primeiro número aqui sempre está no eixo x das abscissas. E o segundo número aqui, o y, está no eixo y, no eixo das ordenadas. Então esse conjunto aqui é chamado de par ordenado ou então de coordenadas. Né? Esse par ordenado aqui, olha, 0, 0, o x é 0 e o y é 0, é a origem. Aqui é esse ponto aqui, ó, setinha indicando. Tá? Então esse ponto aqui é a origem. E quais são as coordenadas da origem? 0 e 0. Então vamos representar alguns pontos aqui. Ó. Vou representar o ponto A, que é esse que nós vimos aqui. Tá? Lembra de você ter lido lá naquela leitura que eu pedi para fazer do capítulo 3? Um ponto, normalmente, ele é representado por uma letra maiúscula. Tá? Então esse ponto aqui, ó, de coordenadas 11 e 6, nós vamos chamar de ponto A. Onde que está esse ponto aqui? Ó? 11 na direção do eixo X, você vai até o 11, e 6 unidades na direção do Y, acima. É esse ponto aqui que nós vimos. Ó. Esse é o ponto A. Vamos pegar mais um ponto aqui, o ponto B. Olha as coordenadas de B, 6 e 11. Veja que o ponto A é 11 e 6, o ponto B é 6 e 11. Ele vai estar num outro local do plano. É diferente, tá vendo? Por isso você tem que seguir essa ordem. O ponto B, você vai seguir 6 unidades na direção do X, ó, 6 unidades aqui na direção do X, e subir 11 unidades aqui na direção do Y. É esse ponto aqui, ó. Ponto B. Veja que é diferente, tá? A localização é diferente, tá? Vamos mais um? Olha só, esse ponto aqui. Ponto C de coordenadas 8 e 0. Onde é que está esse ponto? Vamos ver. Parte da origem. O 8 você vai na direção do X. 8 unidades, até aqui, ó. E agora, 0 unidades na direção do Y. Você tem que subir quantas unidades? 0. Então você não vai subir nada, né? Você vai continuar aqui no 8. Ou seja, esse é o ponto C, ó. O ponto C está exatamente aqui. Sempre que o y for 0, o ponto vai estar sobre o eixo x, né? Porque você não vai deslocar nada para cima. Então você vai continuar no eixo x. E o contrário, olha esse ponto D aqui, de coordenadas 0 e 7. Então nós vamos partir aqui da origem. Eu vou deslocar 0 unidade na direção de x. Então eu não vou sair do lugar. Né? Para deslocar 0, eu fico onde eu estou. Agora eu desloco 7 unidades na direção do y. Então eu subo 7 unidades. Vou até o 7 aqui. Ó. O ponto vai estar aqui, ó, em cima desse 7 aqui. Ó. Olha lá. É o ponto B. Então sempre que o x for 0, o ponto vai estar sobre o eixo y. Né? E agora eu quero ver se você entendeu direitinho. Olha só, eu coloquei esse ponto E aqui no plano. Agora eu quero saber qual que é a localização desse ponto E. Quais são as coordenadas desse ponto E? Aqui, ó, coloquei interrogação aqui. Ó. Quem que é o X, quem que é o Y? Ah, fácil. Você não vai errar isso, vai. Quem que é o X? O ponto E está aqui. Ó. Quem que é o X? Só você ver aqui embaixo. Ó lá. O X é 3. E o Y? O Y é 4. Então as coordenadas 3 e 4.
Tranquilo? Não é difícil não, é? Bom, vamos ver só mais uma coisinha aqui agora. O plano cartesiano, ele serve não só para representar pontos no plano, né? Nós vamos representar muito mais coisas, como figuras geométricas, né? Como um triângulo, como um quadrilátero, pentágono, hexágono, tá? Nós vamos figuras curvas também, né? Como circunferência. Vamos fazer gráficos, né? Dá uma olhada nesses gráficos aqui. Então vai servir para muita coisa e depois quando você for para o sétimo, oitavo, nono, ensino médio, aí você vai ver muitas coisas aqui nesse plano cartesiano, tá? E no início lá do vídeo eu falei sobre primeiro quadrante, né? Por que primeiro quadrante? Dá uma olhada aqui. Na verdade, o plano cartesiano completo é esse aqui, ó. Duas retas que se cruzam perpendicularmente, formando aqui um ângulo de 90 graus, né? Aí o plano fica dividido em 4 regiões, ó. Essa região aqui é uma, segunda região, aqui é outra região e aqui outra região. Cada uma dessas regiões é chamada de quadrante. Então aqui é o primeiro quadrante, nós vamos estudar só aqui nessa parte. Depois aqui é o segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, tá? Mas no nosso caso aqui, só o primeiro quadrante. Então é isso. Então esse vídeo termina aqui. Agora você vai dar sequência, né, nas outras atividades lá, né? Quais são as outras atividades? Você vai pesquisar, tem um vídeo lá falando sobre plano cartesiano, né? Você pode assistir, mais ou menos o que eu falei aqui. E depois você vai na internet pesquisar sobre esse conteúdo aqui, tá? E no finalzinho lá tem um exercício, tem uma atividade para você fazer, tá? Tente fazer lá. Um abraço e até mais.